Vamos iniciar, então, agora a nossa aula especial completa, como lidar com as questões difíceis da nossa vida, como lidar com aquilo que nos freia, aquilo que nos limita, aquilo que nos impede de sermos aquilo que nós somos. E também, nessa aula, eu vou trazer os passos precisos que eu desenvolvi para lidar com as questões difíceis, para lidar com aquilo que é difícil na nossa vida, como sair das reclamações, como lidar com as angústias, tristezas e depressões, enfim, vamos ver os 5 passos que a gente desenvolveu para lidar com isso no nosso trabalho. Certo? Sejam todas bem-vindas nessa noite, ok? Eu vou me apresentar para vocês, para quem não me conhece, ok? Ó, sim, nós estamos gravando, essa aula vai ficar disponível depois vão receber também o link da aula e vai ficar gravado assim. Isso foi já uma chamada do nosso apoio aí, do nosso suporte, certo? Eu começo dizendo, eu sou. Essa frase, para mim, ela é muito importante. Eu sou, hoje, um mentor. Mentor, diferente de consultor, diferente de coaching, ele é aquele que vai conduzir... Olha, Márcia. E está entrando ainda. A Márcia entrando, seja bem-vinda. Ok? Então, eu sou hoje um mentor de pessoas. Então, os meus mentorados, as pessoas que estão sendo acompanhadas, elas vão, de alguma maneira, receber todas as ferramentas para resolver as questões que mais lhe doem, com as questões mais difíceis dentro desta área que eu estou me propondo neste momento, que é o meu lugar no mundo. Ok? Eu vou explicar ao longo do trabalho para vocês, que é uma metodologia desenvolvida ao longo da minha vida, ok? Da minha vida de artista, da minha vida de terapeuta, de constelador, de consultor de desenvolvimento humano. Então, os pilares artísticos, terapêuticos e sociais são fundamentais e eles embasam todo o trabalho e tudo aquilo que eu venho trazer para vocês hoje, certo? Então, eu sou hoje um mentor. E esse mentor, ele junta, de alguma maneira, esse trabalho de 40 anos como artista de teatro, onde eu aprendi muito, certo? Junta muitas ferramentas das terapias integrativas e traz também o conhecimento das novas constelações familiares, sistêmicas e quânticas. Eu faço uma junção destas ferramentas e transformo isso em um produto que seja possível, né? Para que sirva para as pessoas, para que eu possa ajudar muitas pessoas no caminho de uma vida melhor. Eu quero, e o meu propósito com vocês, tá? É tornar as pessoas autoras e roteiristas da sua própria história. Exatamente isso. Tornar, esse é o que eu trago para vocês. Essa é a promessa que eu trago para vocês. Se tornar autora e autor e roteirista da tua própria história, da tua própria vida. Porque, para mim, servir é importante e eu dedico hoje a minha vida a servir. Mas servir com alegria, servir com prazer e servir com arte. Servir com tudo aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa
caminhada. E cada um de vocês, e cada uma das pessoas que estão nos grupos e que me acompanham, que estão seguindo comigo, tem as suas habilidades e elas oferecem isso hoje para o mundo. E cada um da sua maneira. E a mentoria, para mim, hoje é a maneira que mais me satisfaz, que mais me preenche, que mais chega próximo do meu propósito aqui e agora neste mundo, certo? Mas isso, como é que começa? Como é que vocês recebem hoje, né, o Marcos como mentor? Eu começo contando uma pequena historinha, assim, ó. Há 62 anos e meio atrás, mais ou menos, né? Essa criatura estava com 2 anos e meio e ela sofreu um acidente em casa. Brincava do lado de fora de uma casa, em Caxias, e em Caxias do Sul, onde eu nasci, e eu segurei nos fios e fechei um curto, né? E esse curto torrou parte da minha mão e fez com que eu ficasse em coma, que eu permanecesse um tempo fora do ar ou com uma experiência de quase morte, mas isso foi aos 2 anos e meio, não tenho memória disso ainda, né? E nisso me resultou queimaduras muito grandes na minha mão e, né, nos dedos. E ao longo do tempo, o dedo não foi se desenvolvendo, porque naquela época, né, há tantos anos, os recursos ainda não estavam tão desenvolvidos nem cirurgias plásticas. Então, o dedo foi encolhendo. E aí, com esse dedo encolhido, por muito tempo eu era cuidado e tratado pela minha nona e pela minha família como um aleijado, como um coitadinho. Isso marcou profundamente a alma, né? A minha psique. Isso marcou e eu, desta maneira, reprimindo aquela criatura na sua sensibilidade, eu comecei a ver o mundo através deste olhar de alguém que tinha uma vergonha muito grande do seu corpo e se sentia sempre menor do que os outros, afetando sexualidade, afetando as minhas relações, desenvolvendo uma característica ácida, agressiva, muitas vezes, né, perspicaz, irônica, e uma qualidade de observar sempre o espaço que eu estava, com medo de ser denunciado. Então, eu desenvolvo uma capacidade de simulação muito grande. Só que, depois de muito tempo, eu percebi que eu acabei, de uma forma que eu não sei como, me tornando artista de teatro. Porque eu aproveitei essas características, né, essas qualidades que eu desenvolvi, né? Por exemplo, um autista, uma pessoa autista, ele tem essa característica, desenvolver uma mente masculina lógica, né? E sempre estar muito vigilante, porque ele está, de alguma maneira, também com um risco presente de morte. Essa é uma característica de quem, por exemplo, tem esse transtorno de espectro autista, ok? E aí eu desenvolvo, como artista, toda a minha história de vida. Então, eu aprendi muito com aquilo que foi uma deformação. Então, eu aprendi a lidar com isso e comecei a perceber que todas essas habilidades que a gente acaba desenvolvendo como estratégia de sobrevivência, elas podem ser transformadas. Elas podem servir ao nosso propósito, certo? Mas aí a gente precisa entender qual é o nosso propósito. Precisa encaixar isso no nosso propósito. Mas enquanto eu não conseguia me encaixar, eu me sentia um desajustado, me sentia fora do lugar. Mesmo quando eu fazia teatro, eu ainda não me sentia no meu lugar. Antes de fazer teatro, eu trabalhei em empresas, em indústria, trabalhei em comércio, trabalhei em escritório de arquitetura, em oficinas, e eu não conseguia ficar nesses lugares, eu não tinha ambiente onde eu conseguia me sentir feliz.
O espírito inquieto gritava dentro e eu ia em busca de algo. O teatro foi algo que me confortou enormemente, porque ali eu pude ser um desajustado, né? Porque os artistas normalmente estão nesse desequilíbrio, pude ser um desajustado, um estar fora do mundo, um caiu da nave, sabe aquela história? Alguém que caiu e não sabe ainda de qual nave, não sabe qual é o seu endereço, qual é o seu planeta. Então, esse sentimento me perseguiu muito tempo, isso me dificultando nas relações de trabalho, nas relações sociais também com pessoas, em função desse medo, dessa vergonha. As minhas relações familiares também, sempre com dificuldades, com conflitos, com irmãos, com os pais. Nos relacionamentos com as minhas parceiras, né? Porque eu ainda sou hétero, né? E também nas questões de saúde. Então, de certa maneira, o meu desajuste, o meu desconforto estava sempre presente nas minhas áreas da vida. E aí, nessas buscas constantes, assim, sempre buscando o autoconhecimento, sempre buscando terapia, sempre buscando vivências com comunidades indígenas, com cultura diferentes, assim, com Ayurveda na Índia, com medicina chinesa, medicinas nativas, sempre em busca dessa cura, de curar essas feridas que eu trazia dentro, que a minha criança vinha ferida e machucada. Numa dessas, eu entro num grupo de constelação e me encanto muito, porque eu me encanto fácil com a vida, eu me apaixono fácil com a vida. Mas ali foi porque juntava muito daquilo que era o meu trabalho como artista também, porque o modelo das constelações em grupos, ele tem muito essa base no psicodrama, né? Então, ali eu conseguia me sentir, né, em ação, e também com a ideia do esvaziamento do ego, que é uma premissa básica para tu estar num campo de constelação. E uma das primeiras atividades do curso de formação que eu fiz foi esse, que era pré-requisito, que era o meu lugar no mundo. Eu me encantei com o nome porque eu me identifiquei. O meu lugar no mundo. Nossa, agora eu vou encontrar o meu lugar. Nossa, sem dúvida nenhuma, eu fiquei muito feliz. E aí, nesse trabalho de formação, a gente vai aprendendo que a gente vai juntando essas partes do que é a gente, juntando e começando a buscar essa integridade, né? Reconciliando as partes, que eu chamo de reintegração de posse. Né? Um trabalho, uma caminhada de reintegração de posse. Eu reintegro tudo aquilo que é meu, que de alguma maneira eu estava afastado, distante, né? E que não sabia pela minha inconsciência daquilo que eram as minhas dores. Eu pouco conhecia dela. E eu tive uma base muito forte, muito profunda, porque a minha formação foi antes das constelações. Desculpa, a minha formação foi antes da pandemia, né? Então, durante a pandemia, eu desenvolvi vários vídeos explicando para as pessoas como é que é a constelação e desenvolvendo, falando sobre temas. E nisso eu comecei a convidar pessoas e eu inicio esses grupos de estudos e também a gente desenvolve, junto com esse momento, né, de reclusão, a gente vai desenvolvendo muito constelações online também. Então, hoje, essa ferramenta do online, ela é sem volta. Sem volta, não temos como, digamos assim, dizer que não, que, a, que o trabalho, que o virtual, que o trabalho hoje online, que as IAs, por exemplo, não tem como a gente dizer que a gente negar essa tecnologia. Tudo está ao nosso favor. A questão é como usá-la. E eu acho que esse trabalho de mentoria online, de trabalho à distância, ele é maravilhoso nesse sentido,
Hoje a gente pode ter, e temos várias pessoas hoje aqui, e também temos pessoas nos grupos da Califórnia, da Geórgia. Lá, eu estou hoje em Floripa, e tem pessoas do Rio Grande do Sul, tem pessoas no grupo do Paraná. Então, isso é um grande presente nesse sentido, porque a gente conseguiu ampliar. Nós reduzimos, de certa forma, a nossa relação presencial do toque, mas a gente foi buscar compensar isso de outra maneira. E aí a gente vai buscando maneiras e formas de, nessa compensação, desenvolver outras habilidades. Então, nós estamos aqui hoje por conta disso. Nós temos essa facilidade de fazer um trabalho de mentoria com pessoas do mundo todo. Um trabalho de atendimentos, como a gente faz, com pessoas do mundo todo. Então, o meu lugar no mundo, como é que começa a juntar e reordenar isso que, de alguma maneira, quem está fora de lugar no seu sistema familiar, quem está fora não consegue, de alguma maneira, se sentir feliz. Quem não está no seu lugar é a mesma coisa que tu não está. Sabe aquela coisa? Eu não me sentia no meu corpo porque eu não queria estar no meu corpo. Eu negava o meu corpo. Então, estar no meu corpo, né, olhar para mim ou me tocar, era incômodo, porque eu não estava no meu lugar de aceitar exatamente como eu sou, certo? Não estar no seu lugar interfere não só nessa saúde, nessa relação, mas em todas as nossas relações. E nós somos seres relacionais. Nós nos vemos através do outro. A nossa grande mestra, Brigitte Champetier de Ribes, deu uma formação o ano passado, e um dos módulos era esse, autoestima e amor próprio. E ela disse simplesmente assim o que eu vou dizer para vocês. Aquela ideia de que tu precisa antes amar a ti, para depois amar os outros, é irreal, não é lógica. Ela tem uma origem, muito supostamente, né, nas culturas religiosas antigas, ok, mas a ideia que ela nos traz, ela vem através da neurociência, da física quântica, que é onde a gente mais bebe, é assim, eu me vejo através do outro. Vocês conhecem aquele filme, né? O Mowgli, o Menino Lobo. Eu me vejo. Ele não sabia que ele era humano. Por quê? Porque ele se via através do outro. Então, o que a Brigitte diz? Quando tu ama o outro, tu está amando a ti. Então, primeiro, esse movimento de ir ao encontro do outro é o que tu precisa. Nós somos seres relacionais. E tu imagina uma pessoa que não sente bem no seu corpo, tem vergonha do seu corpo. Como é que ela vai se relacionar? Uma pessoa que né, que briga com todos, como é que ela vai se relacionar? E qual é o primeiro núcleo onde a gente vai se identificar como ser humano é na relação familiar, é no núcleo familiar. Então, eu me vejo, né, antes eu não me via separado da minha mãe pela simbiose natural, né, do nascimento. Depois eu começo a olhar e ver que eu não sou a minha mãe, começo a ver outras pessoas, ver o meu pai, identificar, e eu vou construindo a minha identidade, a minha personalidade, minha persona, certo? E nesse sentido, esse núcleo é essencial a gente reordenar. Para encontrar o meu lugar no mundo, eu preciso encontrar o meu lugar na minha família. Então, eu não me sentia filho do seu Chico e da Dona Maria. Porque, de alguma maneira, eu, inconscientemente, eu culpava eles, talvez pelo meu acidente, eu culpava eles de alguma maneira, eu julgava eles. E eles são as criaturas amorosas.
né? Quem conhece sabe. São criaturas muito amorosas, né? Eu não tenho, e eu posso dizer isso com amor e com coração, né? Nós temos os nossos problemas, tem a família, todas têm, né? Mas os pais eram muito, 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 muito amorosos e ainda a minha mãe permanece viva aí, insistindo aqui nesse planeta, ok? Então, o primeiro lugar que a gente precisa encontrar é filho do meu pai e da minha mãe. Nós temos os melhores pais para nós, porque esse homem e essa mulher nos deram a vida. Então, se eu julgo ele, se eu julgo ela, se eu me sinto maior, se eu quero dizer o que ele tem que fazer, o que ela tem que fazer, eu me sinto maior. E quando eu me sinto maior, eu estou fora do meu lugar. Imaginem um desenho, pai, mãe, filho, né? E eu aqui como filho, estou julgando meu pai, estou julgando a minha mãe, eu estou no lugar dos meus avós. Eu estou no lugar dos meus... Porque os pais cuidam dos filhos, ok? Os filhos precisam dos pais. Os pais não precisam dos filhos. Essa é a lógica. É a lógica da precedência. Eles vieram primeiro. Então, se a gente briga, se a gente está em conflito, está em luta contra os nossos pais, a gente está impedindo que a força da vida chegue até nós. A força, né? A gente sempre diz assim que o amor é uma força, que é um movimento da vida. A gente usa essa ideia, né, de vida enquanto amor em movimento. Amor é uma atitude de aceitação incondicional. Amor não é aquele amor, aquilo é mais relacionado com afeto, com afeição, né? A gente chama de amor, mas amor, de fato, é uma atitude que a gente tem ligações afetuosas e afetivas com pai, mãe, irmão, e que a gente desenvolve elas, né? Ou prazer, ou alegria, convivência. Então, o primeiro lugar e mais importante é o filho do pai e da mãe, ok? O segundo lugar, vocês podem falar aí no chat aí, ó. Ah, o Lucas está dizendo aí algumas coisas também. Usem o chat, falem no chat. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, pode colocar aí no chat, que daí a gente vai trazendo isso, né? O Lucas diz: a minha mãe come coisas diferentes e eu não gosto. Mas isso é dela. Isso é a questão, né? Isso é a escolha dela. Quem é, né, o filho para dizer o que um pai ou o que uma mãe, né, tem que fazer e quais são as suas escolhas, certo? O segundo lugar, mais importante no meu ponto de vista, nesse sentido, é o lugar de pai dos nossos filhos, ok? Porque em gerando a vida, eu vou dar continuidade da vida. Esse é o nosso sistema prima por essa continuidade da vida, ok? Então, eu posso dizer que eu tinha muita dificuldade porque eu brigava com meu pai, porque eu não gostava de atitudes dele. Ele tinha problemas com vícios, com álcool, isso me deixava muito mal. E aí eu tomava o lugar da minha mãe porque eu defendia minha mãe, né? Como se ela precisasse disso. Mas a criança sempre se sente enorme, grandona e acha que pode, né, curar e resolver o problema dos pais. Por isso que é muito comum as crianças desenvolverem várias e várias enfermidades que não são delas. Elas tomam por uma fidelidade, por um amor cego. Então, como não me sentia filho dos meus pais, em relação ao meu filho, eu não me sentia pai. Eu queria ser um amigo. Eu não me sentia no meu lugar, na minha autoridade. E, literalmente, meu filho tinha muitos problemas. Por quê? Porque ele olhava para aquele lugar e via assim: eu estou sem pai. Ok? E muitas vezes sem pai, sem mãe, a gente já ouviu isso, né?
Quem de nós já não se sentiu sem pai nem mãe na vida? Então, e é bem isso. Sem pai é não ter o seu lugar. Então, eu não sei a minha origem, ou não conheço, tá tudo bem. Cada um tem, né, uma história de vida e ela tem que ser respeitada. Mas do momento que eu tomo meu pai, eu vou até o hospital que ele estava alguns meses antes da sua morte, e fui dizer para ele, né, a partir do fato de eu começar a fazer o trabalho sistêmico, de fazer um exercício com o pai e mãe, eu fui lá e disse para ele que eu sou o homem que sou, porque ele tinha me ensinado tudo sobre a vida. Ele quase morreu, né? Antes, só de susto. Então, dizer para o meu pai que eu amava, imagina um homem da nossa geração falar para um homem da geração anterior dele que amava ele. É algo que é quase inédito. É muito difícil. Era muito difícil, certo? Mas eu consegui dizer isso para meu pai. E quando eu digo isso para meu pai, imediatamente parece que a minha coluna fica no lugar, o meu corpo, eu começo a sentir mais prazer de estar no meu corpo, e e impressionantemente, o meu filho começa a mudar a sua relação, a sua postura comigo. E ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Eu não conseguia ser pai do meu filho enquanto eu não assumi o meu lugar de filho do meu pai. Então, simples assim. E impressionante, porque a minha relação com meu filho, ela teve um salto, uma mudança enorme na nossa história. Para quem conhece um pouco da gente, né? Quem passou, algumas pessoas aqui passaram um tempo nessa. Quem me conhece um pouco, eu sempre conto essa história, conhece meu filho, né? Então, filho do meu pai e da minha mãe, pai dos meus filhos, porque eu tenho um filho que está hoje aí com 35 anos, e tenho 3 filhos que não nasceram, né? Mas que eu incluo no meu coração, que eu nomeio, né? Para mim, meus filhos têm nome, e isso é importante para mim, né? Eu posso fazer isso porque eles são meus filhos. Desde a primeira, que foi a que me fez pai, né? Até o último, são todos os meus filhos. Ok? Então, eu sou pai de 4. Mais um que está aqui caminhando sobre a terra, lado a lado com a gente. Ok? E, continuando, né? O que mais que eu precisava encontrar no meu lugar no mundo, que eu trago isso para vocês, e que é muito, muito, muito importante. Por muito tempo, eu, na minha família, seguia cegamente, né, uma fidelidade a todas as mulheres que, de alguma maneira, não conseguiram ser felizes ou sofreram no meu sistema familiar. Sofreram em conflito com os homens. E eu tenho 4 irmãs e apenas um irmão. Eu assumi esta fidelidade na minha vida de uma forma inconsciente, de uma forma infantil, ou lá na concepção, ou durante a minha vida, ou durante a gravidez, ou até os 5 anos, onde a gente vai assumir essas fidelidades, né, infantis, eu assumi de antepassadas minhas. E nesse sentido, eu estava sempre na defesa, eu era um feminista, né, na defesa do feminino, mas ali eu estava sempre com dificuldades em relação ao masculino, desprezando o masculino. Por quê? E aí, porque eu desprezava o meu masculino. Então, o conflito que eu tinha fora, na verdade, era um espelho daquilo que estava em conflito dentro de mim. Ok? Então, equilibrar essas polaridades em mim, a gente chama dentro da vivência sistêmica, reconciliar o masculino e o feminino em mim foi uma dádiva, foi algo que me trouxe uma fluidez nas minhas relações.
eu pude, desta maneira, me relacionar bem com as minhas companheiras, porque não existiam as companheiras, né? Todas elas fazem parte, a gente está junto ainda hoje, só não está vivendo junto ali, mas o amor, a relação e o respeito, ele sempre está presente. Isso, para mim, é importante. Isso é uma lógica que eu acho que os librianos têm, que é uma lógica de política externa, tá, gente? Quer estar em harmonia com todos aqueles que tu conviveu e todos aqueles que, de alguma maneira, tu teve algum conflito, ok? Ó, até o Lucas está dizendo que eu tenho uma energia mais calma do que nas outras vezes que ele me conheceu. A gente vai buscando e clareando mais o nosso lugar no mundo. E cada vez mais a gente vai se sentindo bem no nosso corpo, no nosso lugar, na família, e aí a gente vai poder encaixar naquilo que a gente chama de propósito maior, certo? Por que que eu estou aqui? Qual é o meu propósito hoje nesta terra, certo? E esse propósito, ele é, né, quando de alguma maneira tu não tem propósito no teu coração, tu não é movido por ele, tu não tem muito tesão para acordar de manhã, tu não sabe por que tu está fazendo as coisas, aí vem o desânimo, vem aquela coisa, né, que começa a deixar, e aí tu começa a baixar tua imunidade, e, de certa maneira, o propósito maior é bem simples, é viver. Esse é o propósito maior da vida e da existência, viver. Mas viver estando no fluxo da vida é uma coisa, viver, mas estando em conflito, em confronto com a vida, aí, de alguma maneira, tu não está encaixado nesse propósito de viver bem, certo? Fica claro isso para vocês? Podem colocar os comentários aí, que a gente gosta até de ouvir. Tô me fazendo claro para vocês nesse momento, gente. Bota aí, escreve alguma coisa aí. Se está claro, se está bom de ouvir, se está tranquilo, pode escrever no chat, pode fazer, como é que é? Mímica também, pode dizer alguma coisa, que aí a gente vai também, né? Sabendo como é que a gente vai manejando nessa caminhada, né? Porque a gente vai aprendendo no caminho. Repito aqui mais uma frase da nossa querida da nossa querida Brigitte, a grande mestra, que ela diz que a vida é ondulatória. Ó, tem mais uma libriana. Ah, a Dominique também é libriana. Nós estamos cheios, rodeados de librianos. Se não fossem os librianos, eu não sei o que seria da nossa Terra hoje, do nosso planeta, tá? Seja bem-vinda. 13 de outubro. Ó, certo? Seja bem-vinda, mais uma libriana. Nós temos uma tarefa, senão a gente não teria nascido libriano. Então, eu acho que esse propósito maior, para mim, ele foi importante quando eu começo a perceber que eu não escolhi ser terapeuta, tá? As pessoas começaram a me buscar e me procurar, porque de alguma maneira eu tinha algo que elas precisavam. Eu não escolhi ser constelador, gente. Eu queria, era só estar no grupo, eu adorava participar, eu não quero. Por quê? Porque, de alguma maneira, né, não queria tanta responsabilidade, não queria assumir o meu lugar, né, de curador também. Né, não queria trazer, né, esse peso e a responsabilidade desse arquétipo do mago ou do curador. Aí, mas a minha mestra disse assim, tu não tem escolha, Marcos, porque tu já foi escolhido, é o teu sistema que te escolhe. É o teu sistema familiar que precisa que tu esteja a serviço de muitas pessoas, na qual os teus antepassados, de alguma maneira, ficaram enrolados, tiveram alguma treta, né? Algum conflito, alguma questão muito difícil e que eles não conseguiram resolver. E vai vir, todas elas vão se repetir e vai vir para quê?
para que a gente possa hoje reconciliar e tomar tudo no nosso coração. Então, quando tu tens um desafio difícil, agradeça, porque a maneira que o teu sistema está dizendo é assim, ó, tu tens todos os recursos para lidar com isso e para curar muita gente que não pôde. Tu tens, e nessa medida, recebendo esse grande presente, nós vamos te dar também um amor proporcional, uma força proporcional para lidar com tudo isso. Eu demorei para acreditar que eu vinha com todo esse amor, né, gente? Porque, né, é aquela coisa de aceitar, tá, ok, aceitei, e também com amor eu aceitei essa função também. Eu era chamado nas empresas para trabalhar com arte dentro de um contexto onde as pessoas são muito embrutecidas, muito duras, muito lógicas, então, muito mente convergente, né? Inteligente. E os sistemas empresariais precisando de mentes divergentes, que é aquilo que a gente chama de neurodivergente, que para uns é diagnóstico, né? Para mim é um elogio, porque uma mente divergente, neurodivergente, é uma mente criativa. Ela pode ter dificuldade para estar ancorada na Terra, ok. E qual é o artista que tem facilidade de estar na Terra? Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo um lado mais no cérebro, né? Muito mais o lado esquerdo, o masculino e lógico, né? E menos o lado direito. Eu tive que trocar, né, esses hemisférios para sobreviver, mas o teatro me proporcionou e me possibilitou essa ideia de poder equilibrar. Claro que hoje eu posso dizer que eu estou mais masculino do que feminino, pode ser, artista é assim e está tudo certo, só que hoje eu aproveito todos esses recursos do feminino, tá? que eu que eu desenvolvi, que eu aprendi, e agora eu estou trazendo mais e mais o meu masculino para esse equilíbrio, para mais próximo da minha essência, e aí poder servir com mais força, com mais amor. Então, nesta caminhada, eu me lembro de não ter escolhido, eu simplesmente seguia. Quando eu vi, eu estava fazendo e servindo as pessoas. Então, o trabalho de servir como um servidor, eu fui muito tempo o devoto de Sai Baba, então, é um indiano, e que o servir é a forma como tu tem para rezar, né, de devolver. E servir ao outro, eu me vejo no outro, me vejo como humano. E não olho para as pessoas que eu sirvo, eu não estou julgando elas. Eu respeito a escolha delas. Então, como tudo o que eu fiz me levou e me trouxe até essa condição, tá? Ó, librianos amam servir, eu amo servir ao outro, me dá prazer. Ótimo, sim, mas, primeiro, a gente tem que cuidar para que a gente não sirva o outro, ou sempre faça pelo outro, como uma maneira de não olhar para si, de não querer e de não conseguir olhar para as suas dores. Aí essa pessoa dá demais, mas tem dificuldade para receber, certo? E esse equilíbrio no dar e receber é uma das forças do amor dentro da visão sistêmica, certo? Então, nessas leis sistêmicas a gente vai desenvolver durante o curso, durante a nossa mentoria, ok? Isso é muito importante. E esse equilíbrio no dar e receber, eu dou hoje porque eu recebi bastante. E se eu posso dar, vocês escolhem aquilo que vocês vão receber. Vocês podem, e vocês vão receber aquilo que, de alguma maneira, vocês também vão poder retribuir, não para mim, mas que vocês vão poder dar continuidade também. Essa é a questão, o equilíbrio no dar e receber, que é uma dinâmica da vida. Lembrando, né? A vida é ondulatória.
como diz a Brigitte, ondulatória, né? Nós estamos sempre aprendendo e a gente vai passar por situações difíceis, porque elas vão trazer sempre aquilo que a gente precisa para poder olhar. E nessa caminhada, minha gente, o que eu posso dizer para vocês é que eu acabei desenvolvendo um método. O método do Marcos Leandro, o Marcos de Castilhos, é o meu método, porque o artista, ele desenvolve muito a criatividade, ele quase não gosta de método, porque método enquadra, né? Mas hoje eu consigo fazer esse equilíbrio de usar, de construir um método para poder oferecer para as pessoas com amor e prazer. Então, quando eu tenho um método, eu consigo ser mais criativo. Porque criatividade, para mim, é uma analogia à espiritualidade. Criativo é uma pessoa que está no seu lugar no mundo, que ela está feliz, fluindo no seu adulto e servindo a tudo e a todos. Então, criatividade para mim é isso, tá? É uma pessoa que está, né, com a sua mente lógica convergente e a sua mente divergente, né? A sua mente mais criativa, jogando com a vida. E esse jogo me interessa. Eu gosto desse jogo, porque tudo é uma questão de ponto de vista. Às vezes, apenas um simples olhar muda completamente o ponto, né? Uma vida. Às vezes, uma frase pode fazer diferença na vida de uma pessoa. A gente, como terapeuta, como curador, a gente tem convicção, certeza. Nós não curamos ninguém. Nós provocamos, nós trazemos aquele alento, nós acolhemos as pessoas com amor para que ela possa, de alguma maneira, se fortalecer e olhar para ela mesma e poder fazer melhores escolhas. Esse é o nosso trabalho como terapeuta. Simples, né? Mas a gente desenvolve por vários e vários caminhos. Então, o método que eu desenvolvi, eu quero trazer ele agora para vocês. Mas antes eu quero saber como é que está aí. Como é que vocês estão se sentindo? Pode? Ó, tem um ok ali, quer dizer, não saiu da sala, tá bom, né? Ó, o Lucas está me dizendo que tá calmo. E conhecendo, eu digo parabéns. É sinal que, de alguma maneira, a gente pode se encantar também, né? Aliás, encantamento é uma das coisas que eu devo prometer, tá? Eu prometo que sem encantamento não tem como viver, gente, tá? Se tu não te encantar com a tua vida, com aquilo que tu está vivendo, com as coisas que tu está vivendo, sinto muito, né? Tu vai adoecer, tá? E o encantamento é algo que se alimenta, tá? É que a gente se alimenta. A gente vai alimentando esse ser que se encanta, que às vezes parece um idiota, uma idiota, às vezes parece aquele que fica o louco, né, do tarô, às vezes é aquele que está, não, sim, eu escolho olhar tudo hoje com amor e entender que tudo tem um porquê de ser como é, desta maneira. Eu vou dizer que eu sofri nos últimos anos a história da vida política no nosso país. Claro que sim, porque eu estou aqui e faço parte desse lugar, faço parte desse mundo. Eu sei o que nós estamos passando, sinto isso, e muitas vezes daí eu alinho, respiro, volto para o meu lugar de adulto, né? Onde eu posso olhar com amor. Um amor adulto é aquele amor, né, maduro que pode olhar e respeitar as escolhas de todos, mesmo que difícil, certo? Não é algo tão fácil, a gente vai desenvolver esse olhar, mas a gente precisa estar, né, de alguma maneira, para poder dar a outra face,
e perceber que quem agrediu está machucado, tu tem que estar, de certa maneira, tomado de uma compaixão, tomado de um encantamento. E isso é, para mim, o caminho de beleza. Encantamento, compaixão por todos os seres, é algo que a gente vai alcançando enquanto um propósito, quando a gente se sente no nosso lugar no mundo. Então, vamos lá. Eu preciso dizer para vocês, tá, que esse método ele vai te ajudar a como sair da reclamação, das crises repetitivas, tá? Das dores que tu, né? Sabe aquela história que às vezes tem uma dor aqui e aí quando passa essa dor vai aparecer em outro lugar? Não é porque tu tá velho, não. Tem pessoas que não conseguem viver sem uma dor, tá? É como isso está se manifestando no nosso corpo, essas contrariedades, certo? Esse desajuste em relação ao estar presente no mundo, a querer viver, a querer estar aqui e fazer valer, né, a vida que de alguma maneira tu recebeu. Então eu preciso dizer para vocês que nós precisamos aprender como lidar com a angústia, com a tristeza, ok? Com a depressão, com todas as coisas que hoje estão nos tocando, que eu prefiro muito mais olhar para elas não como enfermidades, assim, mas como características, como questões que o, o todo, a criação te dá. E eu gosto do olhar que diz assim, que se tu tem um desafio muito forte, é, é porque, de alguma maneira, a tua potência precisa, foi deslocada para outro lugar. A tua potência humana, a tua força. Então, não toma essa enfermidade, essa dificuldade, esse nó, como algo ruim. Toma como algo bom. Então, assim, aí tu pode ouvir isso que essa dor está te trazendo e poder olhar para onde a tua potência foi deslocada. É ali que está a tua força. A nossa força está naquilo que é difícil. O que está, a nossa abundância está em aceitar o que é difícil. O Lucas quer um exemplo disso. Vamos ver. A dor, por exemplo, tá? Ela mostra, ela tem uma função de avisar. Quando uma dor aparece no corpo, ela está avisando. E conforme o órgão o órgão, o órgão interno, o externo, o membro, ela tem um sinal, porque todo o nosso corpo, biologicamente, pela ciência hoje da biodecodificação, ele fala através de uma linguagem hiperrealista ou metafórica, ou ambas. Ok? Então, todas as dores são sinais para te olhar especificamente para alguma coisa. Ela está te trazendo isso. Tá? Tu está machucando teu corpo, tu está... um exemplo bem simples disso, né? As gastrites que as pessoas desenvolvem. Tá? Gastrite. Ou, vocês já ouviram falar, né, gastrite crônica, coisa parecida. O que o corpo está dizendo? Essa pessoa não está conseguindo digerir alguma situação ou muitas situações. E o corpo, como ela não consegue digerir, e o corpo não entende o que é real e imaginário, ele entende que precisa aumentar os sucos gástricos para ela digerir. Simples assim. Ele produz sucos gástricos para que a pessoa possa digerir aquela situação. Essa é a linguagem do corpo. Hiperrealista. Ok? A dor tem isso. Os acidentes dentro da visão sistêmica,
qualquer acidente, ele está te avisando. Tem algum caminho, alguma decisão que o teu sentido maior, eu posso dizer, tem a mente lógica e a mente superior. A tua mente superior é aquela que toma as tuas decisões maiores. Então, ela te indicou um caminho e tu não confiou e não tomou essa decisão. Muito possivelmente tu vai ter um acidente. A intensidade desse acidente está relacionado com o tamanho dessa decisão que tu tem que tomar e que tu não conseguiu tomar. 2 exemplos básicos em relação a isso que eu estou falando. Tá? De como a gente pode lidar com essas enfermidades, com essas dores de uma outra maneira, sabe? E sair do condicionamento, sair da inconsciência, dessa ideia que muitos falam enquanto a cultura indiana, ela chama de os véus de Maya, né? Maya é ilusão. Né? A gente sabe hoje, pela física quântica, que essa realidade que a gente tem como material, na verdade, se a gente for pegar cada elemento, né, tu vai ver que são, e até chegar no micro, que é o que a física quântica faz, né? A quântica vai na menor parte da matéria, e tu vai ver que, na verdade, tudo são moléculas em movimento até chegar à mínima parte, que é o quark, até aquela ideia da não matéria, que é o duplo, né, da matéria. Então, de matéria tem quase nada, é por energia. A energia também é matéria, nesse sentido. Então, vamos lá, para seguir. Para a gente sair disso, a gente tem que imaginar que a vida é como um rio. O rio sempre vai seguir o caminho que é o mais baixo e que a Terra define. E se ele encontra algo que ele começa a bater, ele vai desviar, certo? Ele vai desviar, ou até que vai bater tanto, né? Bater tanto quando não tem como desviar, que vai quebrar, porque vai. Mas esse vai demorar muito mais. Então, esse desviar, essa fluidez, é uma analogia em relação à nossa vida. Se tudo está difícil, não é esse o caminho. Se tem muito esforço, não é por aí que tu vai ser feliz ou ganhar dinheiro. A gente aprendeu isso como crença, que tem que ter. Não, hoje a física quântica, ela, né, nos traz isso de uma forma muito clara. Não, não. Dinheiro é liberdade da matéria, certo? A matéria para nós, ela está a serviço para a gente realizar esse propósito maior. Nós somos, né? Nós somos Deus nessa medida. Eu gosto de usar essa metáfora, ou esse pensamento, ou essa figura, que ela vem num pensamento mais filosófico do Spinoza, né? Que nós não somos filhos de Deus, nós somos Deus, assim como sabe, né? Nós somos Deus, mas estamos vivendo, tá? Passando por uma vivência, uma realidade de separação. Estamos na matéria, estamos vivendo a parte, que é uma experiência do todo. Qual é a origem do sofrimento pela lógica do budismo? A lógica do budismo que o Buda, né, digamos, clareou para ele, teve clareza, iluminou, clareou, foi quando ele percebe que a origem do sofrimento é o apego. O que é o apego? Eu me apego porque eu tenho medo de morrer. E esse apego está relacionado com a gente se sentir separado do todo. Eu não sou separado do todo, eu sou o todo, vivendo uma experiência de parte. Eu sou o todo, eu sou a criação, eu sou a fonte, eu sou. Assim que eu comecei hoje falando, né? Então, eu sou o todo. Quando eu me distancio da minha essência, eu começo a entrar numa ideia de solitude, não, de solidão, porque a solitude é tu ficar bem contigo. A solitude é essa ideia de que tu é a parte, tu pode viver contigo, tu pode ir e voltar, né? Viver essa expressão. Me fiz claro aí para vocês, gente,
Eu já começo a trazer um pouco daquilo que eu adoro hoje, que esse estudo inevitável que a gente está seguindo, né, que a gente é muito importante, né, que é a física quântica, que é essa ideia de entender muito mais a partícula de Deus, ou essa experiência, né, da não matéria, e isso e a neurociência também, que é esse estudo do como o funcionamento nosso biológico e neurológico, ok? Então, eu vou trazer para vocês agora os 5 passos que, de alguma maneira, eu desenvolvo na minha vida e que trago eles como um método para que você possa se alinhar com o teu propósito e que, de alguma maneira, tu se torne o autor, autora e roteirista da tua própria história. Reintegração de posse. Tomar por direito aquilo que é teu e se entregar porque é maravilhoso. E aí, não, né, tudo vem porque tu começa a atrair, a gente, né, vocês já ouviram falar, co-criar, né, nessa ideia de que o meu pensamento está alinhado com o meu sentimento. Então, quando eu penso e sinto, eu tenho já um caminho para que aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, comece a se aproximar da minha linha de tempo, da minha realidade, que é a ideia do colapso de onda que a gente chama, né? O primeiro passo para a gente estar no nosso lugar no mundo é estar. Estar presente na realidade. Porque é só na realidade que existe a vida. Se eu estou na dor, no passado. Se eu estou choramingando, se eu estou na vítima, eu estou no passado. Se eu estou reclamando, eu estou no passado. Ok? Se eu estou, de alguma maneira, não estou presente no meu corpo, no aqui e agora, respirando e ancorado sobre essa terra, eu estou fora do meu lugar. Então, estar presente, todos os recursos que a gente precisa desenvolver para estar presente, né? O yoga, respiração, tu caminhada, mas mais ainda, sabe? É tu desenvolver a tua própria forma de estar presente o mais tempo no mundo. Claro que daqui a pouco tu passa um desgraçado na tua frente, joga alguma coisa, corta a tua frente, tu não vai deixar de mandar, né, alguma coisa meio, né, um elogio estranho para a mãe dele. Mas depois de um tempo, tu vai começar a sorrir para essas coisas. Quanto mais tempo tu fica na realidade, mais presente tu está. E quanto mais presente a gente está, a ideia de temporalidade, ela se torna, né, um não tempo e não espaço. Aquela ideia, se tu vive no passado, tu consome muita energia, porque a energia está na mente, tu está vivendo algo que não está no... Então, o teu corpo está aqui, a tua mente está lá, o teu sentimento está em outro lugar, né? Essa é uma desintegração. O segundo passo, importantíssimo, para isso, que vai na sequência, é observar. Ou se tu se tornares, a partir do momento que tu estás presente na realidade, tu começa a sentir que tu estás presente na realidade e que daí tu começa a perceber que tem alguém que observa que está presente. A frase bem interessante que a gente usa no teatro é assim, eu me vejo vendo. O ser humano é um alimento consciente. Né? Os animais são sencientes, eles não sabem que sente. Nós sabemos. Então, observar os pensamentos, observar os teus sentimentos. Porque o meu sentimento, o meu pensamento vai gerar uma emoção. Essa emoção vai gerar hormônios que vão descarregar no meu corpo. E isso vai gerar um comportamento, uma ação. Né? Então, se eu tenho um pensamento
eu tenho medo de ficar sozinho, eu já disparo uma emoção de medo, e essa emoção de medo vai despertar cortisol, adrenalina, o sistema de ataque, fuga ou paralisia, que é um sistema de sobrevivência. E aí o meu corpo vai ficar, né, nesse estado de sobrevivência, enrijecido, duro. Se eu não relaxo, e aí olha só, isso é o conceito de ansiedade, né? Porque os perigos não são mais reais. A gente imagina isso e já o corpo atua para essa defesa. Só que não existe algo real. E a gente não percebe e a gente não consegue relaxar, descarregar esses hormônios, a gente permanece no estado de tensão prolongado e aí começa a gerar colapso no corpo. Essa é a tradução pela biodecodificação de ansiedade e angústia. Ok? Então, observar, se tornar testemunha da tua própria existência. Terceiro passo, assumir a responsabilidade sobre tudo o que acontece contigo e na tua vida. É sobre você, ninguém mais. Ninguém mais. Uma criança não consegue assumir responsabilidade, então ela está sempre na vítima e sempre culpando os outros. Ou quando tu não consegue assumir responsabilidade sobre o teu autocuidado, tu vai ter que delegar isso para um médico, para um psicólogo, para um terapeuta. Tá? Quando tu culpa sempre o clima pelos teus resfriados e gripes, e tu está sempre culpando os vírus e as bactérias, tu não sabe que nós temos todos os vírus e bactérias, que eles estão todos aí, só que simplesmente tu atraiu alguns. Por quê? Ok? Então, assumir a responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida é estar no adulto, é observar os nossos pensamentos, é estar presente na realidade. Quarto, agir. De nada vale tudo isso, né? Tu estar presente, observar os pensamentos, assumir a responsabilidade, se tu não transforma isso em ação no mundo, agir no mundo, né? Sirva. Um adulto, ele age. Uma criança reage. Percebe? Ó, se eu posso passar todas essas questões depois, vai ficar gravada a aula, vocês vão ter acesso de boa, tá? Isso vai fazer parte também do curso, que logo, logo eu falo, mas assim, um adulto age. Ele decide ao ponto, né? A mestra chegar e dizer assim, quando tu está no adulto, tu não toma decisões. Tu não precisa decidir. Tu segue. Tu faz. Tu sabe o que tem que fazer. Se tu tá confuso, tarará, tarará, aquieta, tu vai ter que, né? Tu vai ter que buscar o teu lugar de adulto. Tu não tá no teu adulto, tu não tá na realidade. Porque a realidade é aquela. A coisa se apresenta, eu ajo. Eu ajo em relação a tudo. Se eu tô reagindo, né? Aí eu não estou propondo a vida. Ok? E o adulto é esse que age. Porque ele está no tempo presente. E o quinto e último passo importante dentro desse trabalho que eu desenvolvo é conexão. Conectar com a tua própria essência, com o teu eu sou. Simples isso, né? Aí vem aquela pergunta, né? Se tu não fez ainda, quem eu sou? Eu faço todo dia, de manhã cedo, essa pergunta para ti no espelho. Quem eu sou? Mas não espera a resposta. Não espera. Sente quem tu és aqui e agora. Porque se de alguma maneira tu seguindo esse passo, estando presente na realidade, observador da tua própria realidade, assumindo a tua responsabilidade, agindo como um adulto, uma adulta e conectado com a tua essência, tu tem uma grande chance de estar alinhado e alinhada com o teu propósito maior. E que tu não precisa nem nomeá-lo, mas tu já sente que tu está seguindo ele, certo? E o teu lugar no mundo é o melhor lugar. Não é o meu lugar, não é o lugar de outro, é o teu lugar. E esse lugar, a gente
Escolhe. Sim. Onde tu estás, como tu estás e o que tu és hoje, tu escolheu. Mesmo que inconsciente ou conscientemente. Certo? Valeu, gente. Ficou claro para vocês? Vocês estão bem quietinhos, né? Falando pouco aí, né, no chat, mas tudo bem. Aí agora, de repente, a gente vai abrir. Eu quero fazer. Vocês topam fazer um exercício? Um exercício? Como é que vocês se sentem? Hã? Eu vou pedir para vocês agora. Vamos fazer um exercício que a gente chama de diagnóstico, ok? Onde tu estás? Está sentado e tal? Alinha minimamente a tua coluna, ok? Feche teus olhinhos por alguns segundos. Simplesmente fecha. Observa a tua respiração e traz tua observação, tua consciência para a tua respiração. Observa. Não precisa fazer nada, só isso. Ok? Sinta esse lugar. E tu vai fazer essa pergunta para ti. Quem eu sou? E não responda. Permita que as sensações surjam naturalmente no teu corpo, espontaneamente. Quem eu, quem sou eu? Simplesmente isso. Agora tu vai fazer outra pergunta e que tu também vai permitir simplesmente sentir, deixar ela espontaneamente refletir em ti. O que eu quero? Qual o meu desejo mais profundo? Permita que as sensações surjam espontaneamente no teu corpo, no teu ser. E agora, tu faz outra pergunta. Qual o meu propósito? Não responda. Simplesmente permita que as sensações surjam naturalmente, espontaneamente no teu ser. E agora, a última pergunta. Pelo que sou grata? Pelo que eu sou grata? O que eu tenho a agradecer? Ok. Fazendo agora, voltando para a tua respiração, a observação. Respira. E pode abrir os olhinhos. E aí tu vai escrever alguma palavra, ou duas palavras, tá? Agora para mim aí nesse chat, ok? O que tu sentiu? Para mim saber como é que vocês estão. Não se preocupem, que tudo vai, né? Tudo vai ficar registrado, gravado, e hoje a gente tem IA, inclusive, que a gente vai poder fazer a transcrição completa, né, das aulas. E
Isso tudo fica registrado e a gente vai ter acesso. Vamos lá, Isabel. Viver. Ana Paula, a gente vai deixar para falar. Eu, não, eu vou abrir o microfone no final, tá? Agora é pelo chat. Me sentir mais calmo, viver. Isso aí, vamos lá. Quero ouvir vocês. Eu quero ler vocês. Taquicardia. Ok, ok. Tá tudo certo. É isso aí. Um pouco de desconforto também. Ok. Sentir calma e leveza. Ok. É isso. A gente é acostumado a fazer pergunta e querer respostas, né? Quem quer respostas é a nossa mente lógica, a nossa mente que a gente... Eu não vou chamar de inferior porque todos fazem parte, tá? Mas a nossa mente lógica, que é responsável só por observar a realidade, não por decidir. Então, quando tu quer entender uma coisa, tu tá ferrando com o teu processo. Então, tem uma frase que a gente sempre diz assim, ó, não sucumba à tentação diante de uma situação difícil de querer entendê-la imediatamente. Espera um pouco mais, toma um tempo, sinta ela, tenha uma experiência mais completa, porque se tu quer responder logo, tu vai ficar na superficialidade, ok? Silêncio, a Vivian, aí, ó. Beleza pura. Então, queridas e queridos, agora, o momento mais importante para mim, eu vou trazer para vocês como que é o método no formato da mentoria em grupo, ok? Eu vou agora chamar ali para Isabel colocar na tela, vamos compartilhar ali. Nós vamos compartilhar como que a gente organizou, tá? Esta mentoria que eu trago para vocês agora, nessa aula, O Meu Lugar no Mundo, certo? Então, vamos lá, Isabel, eu te ajudo a se tornar autor e roteirista da tua própria história, autora da tua própria história. Isso é uma... A gente fala assim, é o meu compromisso com vocês, ok? Nesse tempo, nessa caminhada, acompanhar vocês nessa construção. A gente não promete, porque não pode, né? Não é justo também prometer, né? Aquilo que não nos compete. Né? O respeito às escolhas de vocês, ao destino de cada um, ok? Então, eu ajudo cada um e cada uma a voltar a ser roteirista da sua própria história, ok? E aí, a gente formatou dessa maneira, né, Isabel? Segue a mentoria Meu Lugar no Mundo. Ela tem uma duração básica, assim, inicial, de 3 meses em grupo, ok? São 8 aulas presenciais que a gente vai fazer em... São as primeiras 6 aulas são semanais e tem 2 quinzenais e que também nós teremos essas aulas são presenciais comigo ao vivo, ok? E eu vou trazer para vocês nesse trabalho todo, além do caminho teórico, muitos movimentos sistêmicos que a gente falou aqui sobre os exercícios que vão desde a nossa relação com pai e mãe,
da nossa relação com o masculino e feminino, da nossa relação com os irmãos, irmãs, no sentido de e com tudo aquilo que de alguma maneira está interferindo de tu assumir esse teu lugar ali no teu sistema familiar primeiro, né? E a gente vai avançar para as relações de trabalho, né? Vocês vão receber meditações também e visualizações para realizar durante a sequência das aulas. Vocês vão ter muitas tarefas e atividades complementares, onde vocês vão receber meditações e visualizações gravadas para vocês fazerem durante um período, ok? E para que isso vá, como a gente fala, as transformações, elas são profundas, mas a gente busca um impacto profundo, mas sutil. A gente vai trabalhar nessa coerência entre o pensar e o sentir, né, no sentido de intenção clara. Quando a nossa intenção clara, a gente realiza aquilo que busca. Ok? Vocês terão acesso às aulas presenciais gravadas também. Todas as aulas ficam gravadas, vocês vão ter acesso durante todo o ano, fica disponível para vocês. Na verdade, não é só o ano, né? Vai ficar disponível né, até o fim, quando vocês quiserem. Até elas não têm prazo de validade para vocês utilizarem ela e voltarem quantas vezes quiserem, fazer os exercícios quantas vezes for possível e vocês quiserem. E nós estamos iniciando em outubro ainda, definindo a data, mas hoje a gente traz para vocês que é em outubro nós estamos iniciando. Ok? Isso, claro, só para vocês terem uma ideia, nós estamos dando, né, trazendo junto para esse curso, essa mentoria, um bônus, que é o acesso ao curso Formação das Novas Constelações Familiares Sistêmicas e Quânticas. Esse curso ainda está na Hotmart, tá? São 5 aulas gravadas com conteúdo relacionado às constelações familiares, ok? Onde vocês vão ter pai, mãe e filhos, análise transacional, que é uma ferramenta da psicologia para você identificar a questão, né? Os estados do ego, o estado pai, o estado adulto, o estado criança, tá? Vocês também terão uma noção bem clara e profunda sobre as forças do amor, né, e as ordens do amor, tanto do Bert Hellinger quanto da Brigitte Champetier de Ribes, que são a base, né? A gente sempre diz assim, todos os nossos problemas estão relacionados com a transgressão de alguma dessas ordens, ou uma, ou duas, ou as 4, ok? Então, quando a gente constela, a gente sempre vai estar reconciliando uma dessas, ou várias dessas leis sistêmicas, né, dessas forças sistêmicas. Vocês vão aprender também o conceito de consciência, né? Consciência individual, consciência em grupo, são arcaicas, e consciência coletiva, ou consciência espiritual, que é uma consciência mais elevada, certo? E relacionamentos amorosos também, qual as dinâmicas que fazem parte disso. E nessas 5 aulas gravadas, tem também 5 aulas práticas, onde vocês vão aprender a fazer os exercícios sistêmicos. Vocês vão aprender como funciona o campo de constelação, como funciona um exercício sistêmico, um movimento sistêmico. Vocês vão ter uma aula só sobre o guia, aprender como que porque o guia que a gente fala, né? O guia seria assim, o guia é a nossa conexão do nosso inconsciente com algo maior, com a fonte, sem a interferência do ego. Então, a gente vai aprender a ouvir esse guia, a usar esse guia a todos os momentos da vida. Ok? Então, essas aulas, tanto
são 10 aulas que vocês vão ter acesso, e também junto com as aulas, as apostilas, tá? E você, só o custo, o valor dessas aulas estão hoje lá na Hotmart por R$ 700, que era um valor antigo, né? E que a gente permaneceu, porque a gente está dando outros formatos. E a participação que vocês terão é em constelações com o grupo avançado. O grupo avançado é aquele grupo que está há mais tempo, e que nós estamos fazendo constelações em grupo online, certo? De 15 em 15 dias a gente se encontra e a gente faz esse trabalho de constelação, e vocês vão ter a oportunidade de participar, né, ao longo desses 3 meses, destes encontros de constelações, onde vocês vão ver, poder até, inclusive, participar dessas constelações nos grupos avançados. Então, isso é um bônus que a gente está trazendo para vocês, certo? E temos agora o valor da mentoria que a gente está trazendo para vocês hoje, tá? É de R$ 1.990. Ok? Esse é o valor da mentoria. Mas a gente está fazendo um descontinho de 50% agora no lançamento neste momento. Ok? De 50%, né? R$ 995 à vista, ou 12 vezes de 95. Ok? Esse é o desconto que a gente está fazendo de promoção de lançamento. Beleza, queridas? E eu quero que vocês participem, eu quero que vocês estejam presentes. E assim, eu trago talvez um presentinho também para vocês. Se tu traz mais uma pessoa para esse grupo, para essa mentoria, a gente garante esse mesmo valor de desconto, tá? Para vocês. E vocês ainda vão ganhar mais um desconto, ok? Mais 10% por cada pessoa que tu trouxer. Certo? Então, minha gente, isso pode fazer diferença? Pode fazer diferença na tua vida? Pode ser importante para a tua caminhada? Tu vai aprender muitas ferramentas onde tu vai poder utilizar isso na vida e, quem sabe, tu também desenvolvê-las na tua própria, né? E isso é esse o meu propósito, é esse o meu desejo, e essa a minha intenção de trazer para vocês algo que, de alguma maneira, vocês possam se apropriar e poder dar continuidade na sua vida. E isso é uma coisa maravilhosa, a gente poder estar compartilhando o conhecimento. Certo? Então é isso, querida. Vocês entram em contato com a gente, vocês têm aí a, né? Vocês podem combinar tanto comigo quanto com a Isabel. E agora eu quero saber de vocês, como vocês estão? Abre o chat aí. Como vocês estão? Tu quer voltar aí diga lá! Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu posso abrir o microfone de vocês, ok? Vocês podem falar como vocês estão se sentindo, tá? Como é que foi a aula? O se ela valeu, se vocês pode fazer diferença na vida de vocês.
Querida Márcia de Mello, quanto tempo! Olha aí, só as pessoas que... Tá, então tá. Ok, acomoda essa taquicardia no teu coração, deixa isso aquietar. Ok, tá tudo certo, tá tudo bem, é muita informação. Espero que vocês tenham recebido isso com, com amor, com coração. Nós estamos agora, né, mantendo esse período agora divulgando nós vamos mandar material para vocês, vocês podem divulgar também na rede de vocês, certo? E nós vamos finalizar hoje. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu estou aqui e adoro responder perguntas. Mas se não tiver, tá tudo certo também, a gente pode voltar para casa tranquilamente. Alguma dúvida? Marquito, Oi, diga, ah, Márcia. eu tava com dificuldade aqui, eu não consegui achar o chat, eu não consegui escrever nada. Mas tudo bem. Queria Tudo te bem. agradecer, foi bem legal, assim, eu estava com saudade, assim, de ouvir algumas coisas que são importantes e é bom se aproximar, sabe? É bom ficar perto, assim. Então, te agradeço, foi bem legal. E isso que tu fala, né? É bom estar perto, é bom. Isso é uma coisa que a gente percebe, a Ana Paula, que está no grupo aqui, né? Já há mais tempo com a gente aqui embaixo, né? A questão da ambiência, né? A gente sempre se encontra na quinta-feira, o grupo, a gente começa assim, né? Porque a maioria é mulheres, né? Vamos combinar, não sei por quê. Mas elas assim, ai, que eu tava com saudade, como é bom estar aqui, né? A gente sempre fala isso, como é bom estar aqui. Isso a gente chama de ambiência, tá? Isso é muito bom, porque tu tá junto com outras pessoas. E aí, além dessa troca afetiva, dessa sincronicidade que a gente acaba vivendo junto, né? De estar sendo, de pertencer a um grupo, de estar junto, de ver que as outras pessoas também estão na caminhada junto com a gente, também tem esse aspecto de campo. Nós formamos um campo né? Um campo de informações. E esse campo se retroalimenta. Estar junto é algo que nos... Muito obrigado, então, Márcia. Muito obrigado por estar aqui. Muito grato. Fico bem feliz de te ver de novo. Certo? Então, vamos finalizando, né, minha gente? Tá? Vocês que não conhecem o grupo, né? Vocês podem, a gente convida, as pessoas participam como convidadas no grupo mais avançado, sempre tem participantes, tem pessoas novas. Como a gente tem sempre entrando pessoas novas, a gente acabou criando, né, um grupo que é esse grupo de mentoria para que as pessoas possam se alinhar também com quem já está há bastante tempo. Então a gente começa a falar a mesma linguagem e começa a fortalecer o grupo. Né? Então, desse grupo, vocês, com certeza, depois, né? O Meu Lugar no Mundo é um grupo que depois tu migra e vai para o grupo mais avançado, onde a gente está, né, num grupo maior, e essa é a caminhada. Caminhar junto é maravilhoso. Certo, queridas? Beijo no coração, tá? Muito grato e muito obrigado por estar com a gente nessa caminhada. Certo? Até!